sustentam a doutrina de nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-se, senão virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que recebe. Curve a sua cabeça uma vez mais, vamos orar. Espírito Santo de Deus, aí está a tua palavra, Senhor. Senhor, o que eu te peço nessa noite fala aos nossos corações poderosamente, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações como terra fértil para receber a boa semente da tua palavra, Senhor. Ministra em nossos corações, repreende o ladrão da semente, joga por terra toda falta de ligação e tudo aquilo que quer impedir os teus filhos de receber a boa porção da tua palavra nessa noite. Manifesta o teu poder, derrama da tua graça e do teu poder sobre nós nessa noite, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo. E quem acredita senta glorificando e aplaudindo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa carta, ou a carta que Jesus dá por intermédio do apóstolo João, eu não vou adentrar no conceito, na história do Apocalipse, no contexto histórico, porque eu creio que a maioria já conhece que a carta do Apocalipse, ou que o livro do Apocalipse, melhor dizendo, ela foi escrita pelo apóstolo João por revelação do Espírito Santo enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Todos nós sabemos disso. Ao que no começo dessa revelação do livro, o Senhor Jesus ordena que João escreva 7 cartas a 7 igrejas espalhadas por toda a Ásia Menor. E quando nós chegamos na carta de Pérgamo, que é a segunda carta, se não me falha a memória, terceira, segunda carta, terceira, o Jesus, ele vai direcionar para essa igreja de uma forma um tanto quanto pesada, parece a primeira impressão, mas é porque o lugar, e a própria carta, como nós lemos, já diz, o lugar onde Pérgamo ficava era um lugar pesado. O lugar onde Pérgamo, a cidade de Pérgamo, o lugar onde ficava a igreja de Pérgamo, era um lugar pesado. O lugar era tão pesado que Jesus vai chegar a dizer que o lugar onde eles habitam é o lugar onde está o trono de Satanás. O lugar onde eles habitam é o lugar onde Satanás habita. Pérgamo era uma cidade muito importante, era uma das capitais da província da Ásia Menor, era uma cidade muito populosa, e o culto pagão nessa cidade era tão grande, mas tão grande que beirava o ridículo. O culto nessa cidade pagão não era diferente em outros lugares, mas em Pérgamo tem uma particularidade a mais, é que eles vão extrapolar o paganismo, ao ponto que essa cidade foi a primeira cidade a prestar culto ao imperador vivo. Até então, já tinham se prestado cultos a imperadores que tinham morrido, e culto a outros deuses. Porém, Pérgamo vai extrapolar o limite do paganismo, instaurando culto ao imperador vivo, ao imperador ainda em vida. E Pérgamo vai adorar o imperador que ainda está vivo, como se ele fosse Deus. Pérgamo também é um dos lugares aonde vai possuir o maior altar a Zeus. Zeus era conhecido na antiguidade como o deus dos deuses da mitologia grega. No alto do cume de Pérgamo
havia um altar gigantesco em homenagem ao Deus ou a Zeus. E outro templo também na cidade de Pérgamo, gigante, estava em honra ao deus Esculápio, o chamado deus da medicina, ou também o deus serpente, que tinha o poder, segundo a mitologia, de curar os enfermos. Ele era conhecido por ser um deus que tinha um cajado com serpentes envolvendo o cajado, símbolo esse até hoje usado na medicina moderna, símbolo inclusive da OMS, Organização Mundial da Saúde. É o mesmo símbolo do deus Esculápio, o deus serpente. Daí a gente pode entender que Jesus, na minha opinião, ele pode estar fazendo referência ao trono de Satanás a duas possibilidades. A primeira, quando Jesus fala trono de Satanás, ele pode estar se referindo ao altar a Zeus, porque Zeus é o rei dos deuses. Então o trono de Zeus estava em Pérgamo. Então Jesus pode estar falando trono de Satanás em referência a esse altar em homenagem a Zeus. A outra possibilidade, Satanás habitar naquele lugar, pode também ser referência ao deus Esculápio, ao deus serpente, porque nós sabemos que Satanás é conhecido como a antiga serpente. Ou a terceira possibilidade, que é a que eu penso, é que Jesus na verdade está falando das duas coisas, porque Pérgamo, a igreja de Pérgamo estava cercada por todos os lados. Tinha o altar, o trono, e tinha a serpente, Satanás, trono de Satanás. Você imagina o ambiente dessa cidade, você imagina o ambiente espiritual que essa igreja vivia naquele lugar pesado. E se não bastasse a pressão exterior dos habitantes de Pérgamo com a igreja daquele lugar, a igreja de Pérgamo ainda tinha que lidar com questões doutrinárias internas, com falsas doutrinas se levantando no meio da igreja. Ou seja, olha a pressão que essa igreja espiritualmente está sofrendo. É pressão de fora e é pressão de dentro. É pressão do lado de fora, com os pagãos querendo matar os cristãos, e é pressão do lado de dentro, com falsos profetas se levantando com falsas doutrinas. E resumindo, para ser crente em Pérgamo, tinha que ser crente de verdade. Para ser crente em Pérgamo, não podia vacilar de jeito nenhum, porque se piscasse o olho tinha ataque de fora e tinha ataque de dentro. É esse o cenário que Pérgamo está vivendo. Aí Jesus se levanta para escrever essa carta e dizer para a igreja de Pérgamo: olha, eu sei aonde vocês habitam. Quando Jesus diz isso, Jesus está deixando bem claro: eu sei, eu olho, eu observo, não obstante a luta, não obstante a dificuldade, não obstante a pressão que vocês estão vivendo, ei, eu sei, eu estou vendo, eu estou observando, eu estou olhando tudo, eu estou vendo quem é quem dentro da igreja, eu estou vendo quem é fiel, eu estou olhando para os infiéis, eu estou olhando para quem está se levantando com falsa doutrina. Eu sei o lugar que você vive, não é fácil viver onde você vive, eu sei da tua dificuldade, eu sei da tua dor, do teu sofrimento e do esforço que tem gente fazendo para permanecer fiel, independente das lutas e das adversidades. Jesus tem um recado para alguém nessa noite: fica tranquilo, sabe por quê? Eu sei, eu estou vendo, eu observo e eu estou olhando tudo. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Jesus está vendo e ele diz: eu sei que o lugar que você habita é o trono de Satanás. Irmãos, é pesado. É pesado Jesus dizer isso, porque o que Jesus está dizendo é que o ambiente em que Pérgamo vive é um ambiente entregue ao pecado, entregue ao paganismo, entregue às coisas erradas. E essa igreja está lá no meio desse ambiente. Essa igreja
igreja está lá. Ela não deixa de ser igreja porque está no meio de um lugar que é o trono de Satanás. Existe nesse lugar o trono de Satanás, mas existe lá uma igreja. Jesus tem questões para resolver com essa igreja, mas Jesus está dizendo, tem o trono de Satanás, mas aí eu reconheço que tem uma igreja fiel, igreja que não se curvou, igreja que não se dobrou ao diabo, igreja que permanece de pé. Ei, sabe por quê? Porque o ambiente pode até não parecer favorável, mas aonde a igreja está, ainda que Satanás esteja reinando, ah, meu Deus, ele tem que bater em retirada, porque a igreja faz a diferença. Oh, meu Deus. Aleluia! Entenda uma coisa, querido, você faz a diferença onde você está. Na escola bíblica hoje nós aprendemos que a igreja não sou eu, tá? A igreja não é um indivíduo próprio. Eu e você, sozinhos, somos membros do corpo. O corpo é a unidade dos membros. O membro, a igreja é o todo. E nós somos membros, como Paulo vai dizer, uns dos outros, que constituem o corpo de Cristo, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Então a igreja não sou eu sozinho, mas você como membro e faz parte desse corpo. Aonde você está, a presença está contigo. E se a presença está contigo, não importa o ambiente que você está e que você vive, o importante é você fazer a diferença aonde você estiver. Mas o meu trabalho é o trono de Satanás. A presença está contigo lá, fica tranquilo, vai fazer a diferença. A minha escola está entregue ao pecado. Ei, jovem, fica tranquilo, a presença está contigo lá, então você vai fazer a diferença aonde você estiver. Seja luz, seja sal, e comece a cumprir o seu papel de igreja. Só que a gente tem que entender que Satanás não vai desistir fácil não, tá? Eu estava lá embaixo ligado e eu ouvi a palavra do pastor. E o pastor disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será o quê? Pequena. A igreja de Pérgamo vivia em um lugar onde Satanás reinava. E Satanás não desiste facilmente. Satanás jamais vai desistir com facilidade de tentar te derrubar. Porque o que Jesus vai dizer para a igreja de Pérgamo? Olha, eu conheço o lugar que você mora, eu sei que o ambiente que você vive é o trono de Satanás, o lugar é pesado. Só que aí Jesus vai dizer, no verso 13, olha só, eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, né? E que não negaste o meu nome, mesmo nos dias de Antipas. Verso 13, quem foi Antipas? Provavelmente foi um dos líderes ou bispo da igreja de Pérgamo. E ele foi morto. Mataram Antipas por não negar o nome de Jesus. E o interessante é que talvez Satanás pensou: se eu mato o líder, o rebanho se desfaz. Só que Jesus vai dizer: vocês permaneceram retendo o meu nome, mesmo depois que Antipas foi morto no meio de vocês. Antipas foi morto por não negar o meu nome. Jesus vai dizer: Antipas foi minha fiel testemunha, o meu mártir fiel. E mesmo depois da morte de um líder, vocês permaneceram de pé e não negaram o meu nome. O que me chama a atenção é que Antipas, mesmo morto, vai fazer a diferença com o seu exemplo para a igreja. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Quando Antipas não nega o nome, e quando Antipas morre por causa do nome de Jesus, quem está olhando para a atitude de Antipas está dizendo: se Antipas não parou nem por causa da morte, nós também não podemos de maneira nenhuma deixar parar por causa de ameaças de morte. Ou seja, o que a igreja de Pérgamo está dizendo é: ainda que te matem o nosso líder, o exemplo dele vai falar mais alto. Se Antipas não parou nem por causa da morte, eu também não vou parar, porque Satanás não vai conseguir prevalecer. Entenda uma coisa, querido: o seu exemplo vai arrastar uma multidão.
a sua vida, o seu testemunho tem o poder de se tornar exemplo para outros. Antipas foi exemplo para a igreja, de modo que a igreja não negou o nome de Jesus, ainda que Antipas, seu líder, tenha morrido. Satanás não conseguiu. Entenda isso. Satanás não conseguiu o que ele queria, que é parar a igreja. Só que já que ele não consegue, aí Jesus vai entrar numa questão difícil, porque ele vai dizer: olha, apesar de tudo isso, apesar de não negarem o meu nome, apesar de conservarem o meu nome, apesar do ambiente ser complicado e vocês permanecerem de pé, tem coisas que eu tenho contra vocês. E aí ele vai dizer a partir do verso 14: porque tem aí no meio da igreja os que sustentam a doutrina de Balaão. E mais à frente Jesus vai dizer: e também os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Os Nicolaítas nós não sabemos direito quem é, porque a Bíblia faz pouca referência. O que se sabe mais ou menos é que a doutrina dos Nicolaítas é parecida com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão nós sabemos muito bem o que é, e Jesus inclusive dá referência do que é. Porque para quem se lembra, quem é bom de Bíblia, ele vai se lembrar que lá no livro de Números, quando Israel estava no deserto, Israel estava avançando em direção a Canaã, um rei chamado Balaque, rei dos Moabitas, vai ficar com medo do avanço da igreja, do avanço de Israel. E aí esse rei, com medo do avanço de Israel, porque nenhum dos inimigos conseguiu suportar Israel, esse rei com medo, rei Balaque, ele vai contratar um profeta chamado Balaão para profetizar, Lucas, contra Israel. Isso está lá em Números a partir do capítulo 22. Em casa você lê com calma. Então, Balaque, com medo do avanço de Israel, ele vai chamar um profeta para profetizar maldição contra Israel. Porque na cabeça dele se eu amaldiçoar esse povo vai parar de ser vitorioso. E a guerra não vai chegar até mim e eu não serei derrotado. A princípio Balaão não quer ir, mas ele vai, porque prometem para Balaão um caminhão de riquezas. Profeta que vai atrás de dinheiro, né? E quando Balaão chega, ele tenta profetizar, por várias vezes ele vai tentar profetizar, e todas as vezes que ele vai proferir a palavra de maldição, ao invés de proferir maldição, o que Balaão vai fazer? Ele vai abençoar Israel. E Balaque vai começar a ficar irritado, vai dizer: rapaz, eu te contratei, eu te paguei para profetizar maldição. Aí Balaão vai dizer: rapaz, é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu vou repetir isso aqui de novo. Esse povo está sob a proteção dele. Não adianta dizer que vai dar errado, porque o Todo-Poderoso já determinou que vai dar certo. É impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu sinto a presença de Deus aqui. Entenda isso, querido. Satanás pode até lançar, meu Deus, ou lançar palavra de maldição, mas fica tranquilo, porque a última palavra ainda é do Todo-Poderoso. E se ele já determinou a vitória, meu Deus, Satanás pode bater o queixo pra lá, porque querendo ele ou não, você vai chegar em Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Balaão tentou profetizar. Essa é a doutrina de Balaão. Uma parte. Como ele não conseguiu amaldiçoar, porque ele vai dizer: eu não acho em Israel culpa alguma para que eles sejam amaldiçoados. Em outras palavras, Israel está andando certinho na presença e está seguindo conforme aquilo que Deus ordenou que eles seguissem. Então não tem como eu dar uma palavra contrária. Por quê? Porque Deus está com eles, e eles, por sua parte, estão fazendo o que eles têm que fazer, que é obedecer. Só que, como eu já disse, Satanás não desiste facilmente. Satanás, ele não vai desistir com facilidade da sua vida. Entenda isso. O que Balaão vai fazer?
ele propõe para Balaque ter uma ideia. Já que não dá para lutar contra eles, vamos nos infiltrar no meio deles. Vamos levar umas mulheres prostitutas que serviam a deuses para entrar no meio do arraial. Quando essas mulheres entrarem no arraial dos israelitas e os homens de Israel verem essas mulheres tão formosas dançando e seduzindo eles não vão suportar. Vão cair em pecado, vão participar da idolatria, vão fornicar com essas mulheres, e aí o Deus deles vai abandonar eles. E é isso que ele faz. Ele introduz no meio do arraial de Israel mulheres. Alguns caem com essas mulheres. E se não fosse por um sacerdote chamado Finéias, que foi usado por Deus para se levantar e matar uma das prostitutas e parar com a idolatria, Israel teria perecido. Porque tem sempre um corajoso para se levantar no meio de uma geração que cai. Ou sempre vai permanecer, ou sempre vai levantar alguém fiel no meio de um monte de geração infiel. Então fica tranquilo, Deus não perdeu o controle não. Alguém pode dizer, a igreja está igual ao mundo. Fica tranquilo, irmãos, a igreja verdadeira continua de pé. Satanás até pode lançar maldição contra a igreja e dizer, a igreja está caída não. A igreja fiel, a noiva de Cristo verdadeira, essa continua de pé. A igreja militante, a igreja viva, essa está de pé e preparada para o dia do arrebatamento. Fica tranquilo, Jesus não perdeu o controle não. Oh meu Deus. Aleluia. Então essa é a doutrina de Balaão. E é isso que estava acontecendo dentro da igreja de Pérgamo, voltando para Pérgamo. O que é a doutrina de Balaão? Você aprendeu? Tinha pessoas infiltradas no meio da igreja, ensinando a igreja, ou alguns da igreja, a participarem da idolatria e da fornicação aos ídolos. O peso no mundo espiritual é mais ou menos o seguinte: não tem nada a ver não. Tranquilo, pô. Você aí comeu um negocinho antes, foi sacrificado aos ídolos? Tranquilo, pô. Você se deitar com uma mulher, tranquilo, pode ficar tranquilo. Deus não vai te condenar por isso. É alguém querendo trazer o mundo para dentro da igreja e dizer, pode ficar tranquilo, que o que é importante é que Deus é amor. Pode vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. Sabe por quê? Porque no final das contas Deus é amor. Deus te ama. Deus vai te aceitar do jeito que você está. Ah, mas eu comi uma comidazinha aqui dada aos ídolos. Eu participei de um ambiente que não era para estar. Fica tranquilo. E Jesus não está preocupado com isso não. O importante é você continuar na presença dele, o amor. Deus é amor. Essa é a doutrina de Balaão entrando no meio da igreja. Está repreendido Satanás. Porque o mundo não vai entrar no meio do povo de Deus. Aleluia. A minha Bíblia ainda diz que trevas não têm comunhão com luz. E entenda isso. Ser luz, você pode até estar no meio deles, mas a luz ela brilha. Eu aprendi isso aqui com um pastor. Ele infelizmente já faleceu, já partiu para a glória. Homem de Deus. E ele uma vez pregando, e eu ficava fascinado com as pregações dele. Pastor Paulo Sérgio. Uma vez ele disse numa das pregações dele, você sabe qual é uma das propriedades da luz? A luz ela tem a capacidade de iluminar um ambiente totalmente sujo e não se contaminar. Você não vai ver a sujeira entrando na luz, não tem como. Mas a luz ainda assim continua iluminando o esgoto. Pega uma lanterna e joga dentro de um ambiente escuro e sujo. A luz vai trazer, a luz vai iluminar, vai cumprir o seu papel e não vai se contaminar. O problema não é evangelizar, o problema é querer participar para dizer que está evangelizando. O problema é sentar na roda dos escarnecedores e dizer eu só estou evangelizando. O problema é ir para um barzinho ouvir uma musicazinha, um pagodezinho ao vivo e dizer eu só estou evangelizando. Toma vergonha na cara, rapaz, e para de dar desculpa pro teu pecado, porque a igreja não vai se contaminar com o mundo. Seja luz, mas sem se contaminar. Seja luz, mas não se contamina. Seja sal lá na tua escola, no teu trabalho,
ambiente onde está o trono de Satanás, mas não se contamina com o ambiente. É você que vai fazer o ambiente e não o ambiente que vai fazer você. Aleluia! Aí Pérgamo tinha os da doutrina de Balaão, querendo introduzir no meio da igreja a idolatria e a fornicação. Só que Jesus vai dizer: olha, vocês até suportaram algumas lutas, agora o problema é que vocês estão permitindo no meio da igreja. Jesus não está dizendo que todo mundo dentro da igreja estava errado. Jesus estava dizendo que o problema é que tem gente sustentando isso aí dentro. Você está entendendo isso? Jesus está dizendo: o problema é que está entrando no meio da igreja. Eu não estou falando de igreja local, não estou falando de igreja de um modo geral, tá? E tem gente sustentando isso. E se não se arrepender, em breve eu virei, porque tem gente que acha, ou até mesmo Satanás acha que está passando despercebido. Só que Jesus está dizendo: vai chegar a hora, vai chegar o tempo em que, se você não se arrepender, eu vou vir. E eu mesmo vou batalhar e vou arrancar. E eu mesmo vou tirar. E está chegando o momento de Deus, Jeová, começar a passar a espada, para poder ver quem é e quem não é. Porque a verdade é que está chegando a hora em que os verdadeiros vão começar a se manifestar. E nós vamos começar a ver quem é quem de verdade. Porque já está acontecendo. Ideologicamente, nós estamos vivendo uma guerra. Nós não estamos vivendo uma guerra física ainda. Essa guerra está acontecendo no Oriente Médio, mas no Brasil está acontecendo uma guerra ideológica. Eu já falei isso aqui em outras pregações, mas repito quantas vezes for necessário. E está chegando a hora em que a igreja não vai poder mais ficar em cima do muro, ou negligente, ou cinzenta. Isso aqui eu não me meto. Ou a igreja vai começar a se posicionar, e quem é quem vai começar a aparecer. Porque Jeová vai começar a mostrar no meio do povo de Deus quem é quem. As máscaras vão começar a cair, e Jeová vai começar a separar o povo dele para preparar para o arrebatamento. Ou ainda tem gente achando que não está perto da volta de Jesus. Se não está, fica tranquilo, você vai ficar. Mas eu quero subir, eu sou o primeiro. Quem vai subir também? Quem quer subir? Então fica ligado. Me entenda uma coisa: Jesus não está voltando, Jesus voltará. Jesus voltará. Voltando é um ato contínuo, que Jesus está vindo. Não. Quando ele vier, vai ser tudo. Então Jesus voltará e está próximo, tá? Está muito próximo. Para quem ainda é incrédulo ou não acredita, que essa mensagem sirva de despertamento, porque Jesus está voltando. E aí Jesus começou, já vamos terminar. E aí Jesus diz o seguinte: olha, ao que vencer, ao que não se deixar levar pelo mundo, nem pela pressão exterior e nem pela pressão interior, ao que permanecer fiel independente de tudo, ao que vencer, ao que chegar ileso no final, ao que permanecer até o fim. Jesus faz duas promessas aqui nessa igreja. A primeira é, vamos lá, verso de número 17. E aqui eu parto para o final para encerrar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda que ouvir aqui não é escutar. Ouvir é obedecer. Ouvir na Bíblia não é escutar. Ouvir o som, simplesmente. Ouvir tem uma conotação de ouvir, entender, assimilar e praticar. Então, quando Jesus diz que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está dizendo: ouça, entenda e pratica. E aí ele diz: olha, o que vencer, o que ouviu, o que entendeu e o que está praticando, o que vencer, primeira promessa: darei de comer do maná escondido. É o que está escrito: ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Eu não tenho como, na escola bíblica, quando eu der aula sobre isso, eu vou explicar de maneira mais ampla. Mas eu vou fazer um breve resumo.
O maná escondido faz referência ao maná que foi posto na Arca da Aliança lá no Antigo Testamento. Para quem sabe de Bíblia e lembra, vai lembrar e vai entender que quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus lá no Antigo Testamento, o Senhor vai mandar colocar 3 elementos. O primeiro, a vara de Arão, que floresceu. Segundo, as tábuas da lei, que foram escritas, né? A segunda, porque a primeira Deus quebrou, Moisés quebrou. E o maná escondido, o maná que caía do céu todos os dias para o povo. O Senhor mandou que se colocasse uma porção seca do maná dentro de um pote de ouro e colocasse dentro da arca. Lembra que o maná, ele não poderia ser colhido numa grande quantidade, e sim somente o que era necessário para o dia, a não ser na sexta, que eu deveria colher uma porção dobrada, para que eu comesse na sexta e comesse no sábado. Fora isso, na segunda, colhe para a segunda para comer na segunda. Se colhesse para o dia seguinte, no dia seguinte o maná estava o quê? Estragado. Só que o maná escondido, o livro de Êxodo vai dizer que esse maná serviria de testemunho, Lucas, para todas as gerações de Israel, do tempo em que Deus sustentou o seu povo com alimento no deserto. Então aquele maná que foi colocado dentro da Arca da Aliança, em teoria, ele não estraga, porque se serve de testemunho por toda a eternidade. Como é que vai servir de testemunho uma coisa que perece, que estraga? Aquele maná não estraga. O maná escondido era aquele maná lançado ou colocado na Arca da Aliança, que serviria de testemunho. Mas como é que também, Lucas, uma coisa vai servir de testemunho se ninguém nem podia sequer olhar direito para a Arca da Aliança, quanto mais ver o conteúdo dentro da arca? Como que eu vou ver ou ter testemunho de uma coisa que eu nem posso olhar? Aí é que está o mistério. Por quê? Porque o maná escondido, ele faz referência para quem? Para Jesus. Porque Cristo, ele vai dizer que ele é o pão vivo, ou o maná vivo, que desceu do céu. E eu vou mais profundo, porque lá em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto em todas as gerações foi revelado a nós, a conhecer a glória desta dádiva, que é Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, Cristo é o maná escondido que estava oculto e que foi revelado e que traz vida para quem comer. Aleluia! Ao que vencer, eu darei o alimento necessário para te dar vida eterna. É isso que Jesus está dizendo com essa promessa. Glória! Escondido é quem permanecer até o final vai receber o alimento que vai trazer vida eterna. E para encerrar, a última promessa de Jesus é: além disso, darei uma pedra branca e com um nome escrito. E esse nome ninguém vai saber o que está escrito nele, a não ser quem recebe a pedra. Aí é que está. Porque eu fui pesquisar a referência de pedra branca e há várias coisas falando a respeito, mas eu só encontrei uma que tem base e fundamento verdadeiro. A pedra branca, ela é uma referência de Jesus a algo que era dado para os vencedores das corridas romanas. E quando alguém vencia uma corrida romana e chegasse até o final, ele recebia uma pedra branca. E essa pedra branca serviria de um convite que só poderia entrar quem tivesse acesso por essa pedra branca a um banquete preparado. Então quem recebia a pedra branca, em teoria, após de vencer a corrida, ele tinha acesso ao passe liberado para entrar num banquete preparado para o vencedor. Eu vou repetir isso aqui de novo. Sabe por quê, querido? Porque nessa corrida espiritual não vence quem chega primeiro, mas vence
quem vai até o fim. É Jesus dizendo: o que vencer vai receber uma pedra branca que vai dar acesso liberado para onde? Para o banquete das bodas celestiais. Eu estou sentindo prazer de ver aqui. Sabe por quê, querido? Porque chegou a hora de Jesus dizer para você: fica na torre, porque o que vencer vai entrar. 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 É por isso que Satanás não quer que você vá até o fim. É por isso que Satanás quer te parar. Sabe por quê? Porque ele não quer que você chegue até o final. Satanás quer que você nade e morra na praia. E é por isso que ele não desiste. E não vai desistir facilmente. Guarda isso no seu coração. Na noite deste dia, Satanás não vai desistir facilmente da sua vida. Então começa a colocar a casa em ordem, entrar em vigilância, porque quem não tiver ligado vai ficar de fora do banquete. Jesus na tentação do deserto. Em Mateus 4 fala que Jesus foi para o deserto ser tentado. Só que em Lucas 4 vai também dizer da tentação do deserto. E eu gosto do relato de Lucas, porque Lucas vai dar um detalhe que Mateus não dá. É que após a tentação, a Bíblia vai dizer assim, ó: e apartou-se dele Satanás até um momento oportuno. Ou seja, Satanás foi, mas a ideia é: eu vou voltar para tentar de novo. Eu vou ir, mas eu vou voltar para tentar de novo. A Bíblia vai dizer que quando expulsa-se um demônio, o demônio vaga por lugares áridos. E quando volta, encontra a casa limpinha, ele volta. E encontra a casa limpinha, ele traz mais 7 consigo. E o último estágio se torna pior do que o primeiro. Isso mostra que o nosso inimigo jamais vai parar de tentar até ele voltar. E tem gente brincando. E tem gente achando que evangelho é brincadeira, que mundo espiritual não existe. Eu não vim aqui para você pular da rajada de glória. Eu vim aqui para te fazer entender que Jesus Cristo está voltando. E se você não ficar ligado e deixar o mundo entrar através da sua vida, vai ficar de fora do banquete, porque o rei está às portas e ele está voltando para buscar a noiva. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Fica de pé, querido. Fica de pé.